Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência, semanalmente conosco aqui pelo canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Agradecendo também os nossos apoiadores culturais, Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Restaurante Feijão e Arroz, atendimento personalizado, carinho da família Haddad. O sabor caseiro é a sua marca. Postos de combustíveis Paduim, a qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado mais uma vez aos nossos apoiadores que possibilitam nós estarmos aqui semanalmente na TV Santa Maria. Hoje, como vocês já viram, novamente aqui dentro dos nossos estúdios, e estamos com mais um convidado. E tenho certeza absoluta que o nosso bate-papo aqui vai ser muito interessante, sabermos algumas coisas desta pessoa que normalmente nós vimos pelo jornal, através de notícias do rádio, através da televisão, mas tem muitas pessoas que não sabem muito da onde veio, quem é e dentro da sua vida rotineira. Estamos aqui com o Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Dr. Ulisses, que é juiz de direito, formado pela Universidade Federal de Rio Grande, e agora estávamos conversando antes de iniciarmos o bloco, o programa, está agora no dia 20 de dezembro, completando 25 anos de magistratura. É as bodas de prata aí da magistratura e com uma larga experiência. Dr. Ulisses também mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Além da magistratura, trabalha também como professor da Universidade Federal de Santa Maria e já foi homenageado diversas vezes. Eu tentei aqui fazer uma síntese, Dr. Ulisses, aqui do seu currículo, mas Dr. Ulisses já foi homenageado muitas e muitas vezes como patrono, paraninfo de turma, enfim. Isso nós vamos bater um papo com ele agora no decorrer do programa. É um grande prazer, Dr. Ulisses, e um orgulho de estarmos aqui
com o senhor no nosso programa Cidadania e Segurança Pública. E eu digo sempre, doutor Ulisses, que algumas pessoas, elas nos conhecem já quando nós estamos investidos da nossa profissão, enfim, e elas acabam não tendo muito conhecimento da nossa vida anterior, né? O que nós fizemos, lutamos, enfim, para chegarmos onde nós estamos hoje, né? Até eu brinco que a gente não nasce coronel, né? Nós temos que chegar lá, fazer academia, da academia vem aspirante, tenente, enfim, para nós chegarmos lá durante 30 anos de carreira. Então, doutor, eu mais uma vez agradeço a sua presença aqui e a gente quer bater um papo com o senhor de forma bem tranquila, né? Primeiro, saber então da onde veio o doutor Ulisses, né? O doutor Ulisses estudou aonde? Aqui diz que o senhor cursou o curso de Direito em Rio Grande. O senhor é natural mesmo de Rio Grande? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação bastante grande, né? Reencontrar o amigo, fazia já algum tempo, né? Verdade, isso, desde da aposentadoria, né, doutor? E isso motivado até pelos afazeres que tanto... Correto. Né, o Vargas me permite e o Ulisses, realmente a gente vem caminhando, né? Verdade. E talvez com o mesmo objetivo, mas em direções ou caminhos diferentes. Então é uma satisfação rever um amigo. Também, de alguma forma, conversar com a comunidade de Santa Maria, as pessoas que de uma forma ou de outra vão nos assistir, né? E dizer que eu acho que talvez o mais importante disso é a caminhada que tu vem fazendo aqui nesse canal. Né? É uma forma, eu tenho visto, eu assisto algumas vezes, quando me é possível, e eu tenho visto que os temas que tu tem trazido aqui e as pessoas pelas quais também participam do teu programa, elas trazem uma contribuição muito grande. Obrigado, esse é o grande objetivo, doutor. E eu acho que isso é importante, até porque tu trabalha com uma dobradinha muito importante, que durante a minha vida toda eu comecei a aprender e eu acho que isso é importante. A cidadania e a segurança. Né? São coisas que, se a gente realmente trabalhar com isso e com tem que ser, eu acredito que nós temos um futuro bastante melhor para todos, a sociedade melhor. Então é bem importante isso, esse teu tema eu acho que não poderia ser mais apropriado para a pessoa pela qual eu te conheço e sei da tua caminhada, da tua luta, e isso me faz bem. Eu gosto de realmente ver pessoas que trabalham em prol da sociedade e das pessoas, dos cidadãos. Obrigado. Mas já respondendo a tua pergunta, realmente eu nasci em Rio Grande, né? O pessoal até mexe comigo, que eu às vezes falo Big River, né? Eu nasci em Rio Grande e me criei em Rio Grande, me formei em Rio Grande, e agora tu estava te referindo eu vou fazer 25 anos de magistratura e a minha vida acadêmica realmente ela foi bastante rápida, né? Eu me formei em 4 anos. 4 anos? 4 anos. Porque, na verdade, eu não pensava em seguir a carreira jurídica. Sim, queria desempenhar a função do advogado mesmo. Nem isso. Não? Não, até antes disso, né? Porque meu pai era advogado, sim, minha mãe era advogada, meu avô era advogado. Já tinha um exemplo dentro de casa. Meus familiares, a maior parte dos meus familiares eram todos bacharéis em Direito, né? E eu queria fazer uma outra coisa na minha vida, tinha uma outra opção, né? Queria fazer educação física. Olha aí. Né? Porque eu jogava até direitinho futebol, né? E aí treinava. Chegamos a jogar junto, viu? Lembra aqueles futebolzinhos que nós fazíamos no presídio ali? Correto. Mas quando era piá, eu até corria mais ou menos direitinho, né? Então tinha essa pretensão de fazer educação física. Só que eu me lesionei. Aí veio os caminhos tortuosos. Né? Eu estava até com o vestibular, estava inscrito no IPA, em Porto Alegre. O IPA, que era na época. O ícone em educação física, né? E dia 20 de dezembro. Olha aí, olha a casualidade. A coincidência do dia 20. E o vestibular era dia 28 ou 29. E o vestibular de educação física, ele tem também questões práticas. Sim. E eu perdi o vestibular. Perdi o vestibular, fui até lá conversar e tal, mas não tinha como, machuquei seriamente meu joelho. E aí voltei para minha terra lá, e aí o meu pai chegou e me disse assim, por que tu não faz vestibular para Direito? Eu acho que não, realmente é uma coisa que, poxa, eu nasci aqui com vocês, eu estou vendo tudo isso, eu acho que não é realmente talvez a coisa que eu queira na minha vida.
E ele foi, né? Sim. Com sabedoria, mas quem sabe e tal. E aí chegou um ponto que eu, na metade do ano, eu estava matriculado. Olha aí. E aí fiz vestibular, consegui lograr êxito. E no primeiro dia de aula, eu me lembro como se fosse hoje, uma matéria que lamentavelmente não tem nos cursos jurídicos, né? Era direito romano. Direito romano. Era 5h10 da tarde, porque como eu te disse, eu fiz em 4 anos. Então eu começava a aula às 5h10 da tarde até às 11h10. Fazia o diurno e noturno. Era direto. E a primeira aula foi direito romano. E entrou uma senhora que ela simplesmente, quando ela começou a falar, eu comecei a viajar com ela. Olha aí. E ela começava a falar, nós vamos trabalhar com direito romano, não só na teoria, mas também na prática. Nós vamos fazer festa de romanos, defesas, né, de promotores, que seriam os promotores hoje, com o juiz e tal. Tudo em questões de época. E ao mesmo tempo nós vamos estudar a matéria. Trazendo a origem. Que era o Corpus Juris Civilis, que depois deu origem ao Código Civil Brasileiro, enfim. Tá? Então nós estudávamos isso aí. E eu simplesmente me apaixonei. Se apaixonou. Me apaixonei pelo direito assim de uma forma assim muito forte, a tal ponto que quando eu fui me dar conta eu estava me formando. Olha aí. Né? E nunca mais pensei em qualquer tipo de... Mergulhou mesmo, porque fazer esse curso em 4 anos, fazendo um aproveitamento total e extra de cadeiras, né? E aí me formei no dia do meu aniversário, que agora, 27 de dezembro, e abri um concurso para a Universidade Federal. 15 dias depois, eu fiz o concurso, eram 25 candidatos, mais ou menos, era uma vaga e eu passei. Já a nossa aqui de Santa Maria? Não, lá em Rio Grande. Lá em Rio Grande. E passei, e em março eu já era professor na universidade e comecei a dar aula para pessoas que eram meus colegas. Porque muitos ficaram, né? Ficaram, claro. 5 anos, que não fizeram o mesmo acompanhamento. E eu comecei a dar aula. Que coisa fantástica. E fiquei dando aula 1, 2, 3 anos, e aí fui fazer um mestrado, Porto Alegre, de processo civil, na URGS. E aí comecei a advogar também, né? Advoguei durante mais ou menos uns 6, 7 anos. E dando aula, e aí fui fazer o mestrado na URGS em Porto Alegre, e fiz o primeiro ano todo. E aí o pessoal lá começou, mas quem sabe, tu não faz concurso para magistratura, enfim. Aí acabei fazendo concurso para magistratura. Tive sorte também, passei, ingressei na magistratura e... Porque às vezes as pessoas, Vargas, elas me perguntam e não tem uma visão, porque acham que eu estou há muito tempo em Santa Maria, né? Eu fiz agora 20 anos de Santa Maria. Então as pessoas acham que eu só trabalhei em Santa Maria. Exato. Mas por isso que esse bate-papo aqui é interessante, justamente para as pessoas saberem, né? Mas só que eu percorri muitas cidades do nosso estado. Porque quando eu entrei para Santa Maria, eu fui direto para Pelotas. Eu fui juiz em Pelotas. A primeira experiência como juiz foi Pelotas? Foi Pelotas, eu era juiz substituto, né? E entrei numa época agora assim, tipo dezembro, janeiro e fevereiro. E eu peguei a primeira vara criminal de Pelotas, que era uma das... Pelotas e Caxias do Sul, as duas varas mais problemáticas que tinha, exatamente pela matéria que ela tratava. Sim. Por exemplo, aqui na primeira vara criminal eu tenho processos comuns e júri. Lá na primeira vara criminal de Pelotas eu tinha júri, comum, menores e execução. Minha Nossa Senhora. Então, às vezes, por exemplo, eu fazia uma audiência de processo comum, ou dessas da VEC, ou de menores, nos intervalos do júri. Eu fazia intervalo no júri e ia fazer audiência. Era um juiz e 4 promotores. Sim, imagina. Da justiça. Já ficavam todos esperando lá, fazia só um revezamento. Então, quer dizer, esse foi o meu começo. O meu começo já foi abaixo já do mau tempo. Do mau tempo. Aí eu fiquei 5 ou 6 meses lá e depois fui para Rio Grande. E eu fui juiz também em Rio Grande. Chegou a voltar para a terra natal. 1 ano fui juiz em Rio Grande. Lá na primeira vara criminal de Rio Grande também. Também júri e processo comum, VEC também. Né? VEC. Que é a vara de execuções criminais. Né? E aí saí de lá, aí depois fui para Santo Augusto. Aí subi. Santo Augusto. Aí trabalhei em Três Passos, Campo Novo ali. Não é o Campo Bom, o Campo Novo, que é perto de Ijuí ali. E depois voltei, fui para Santa Vitória do Palmar.
Ah, lá na ponta do Rio Grande. Fiquei 3 anos em Santa Vitória do Palmar, né? E advoguei, jurisdicionei ali por Jaguarão, Arroio Grande, Canguçu. Aí depois é que eu vim para Santa Maria. Então passei realmente por algumas varas e que me trouxe algumas experiências, inclusive nessas comarcas de entrância inicial. O juiz ele faz como se fosse uma clínica geral, né? Ele Sim, atende sim. não só o crime, mas atende diversas áreas todas. Dá um olhar mais macro. Exatamente. E é importante isso, né? Porque Claro que sim. traz, embora tenha um desembargador hoje aposentado, né? Rui Gessinger. Eu aprendi muito com ele. Uma vez ele me disse, sabe que a nossa carreira é uma carreira que ela está errada. Ela devia ser o contrário do que ela é. Certo. Quando a gente entrasse na carreira da magistratura, nós não deveríamos entrar sozinhos. Nós deveríamos entrar com outros 2 colegas. Né? Porque nós estamos começando agora, enfim. Sim. Aí lá no final da carreira, quando a gente já tem bastante experiência, bastante conhecimento, então é que tu vira um juiz lá da cidade, porque aí tu é um juiz só da cidade. E é verdade. E não... Porque, doutor, acaba acontecendo o seguinte, se forma e imediatamente, logo depois do curso, imediatamente se isola esse magistrado. E ele fica lá, evidente que numa comarca de pequeno, né, pequeno porte e tudo mais, mas está isolado. Está isolado. Né? E é verdadeiro. E eu nunca me esqueci disso. Ele me disse isso faz uns 23, 24 anos atrás. E eu sempre tive essa visão, porque não deixa de ter razão, né? Claro que sim. Porque aí tu pode discutir, como acontece hoje no nível de tribunal. Correto. Que existe aquelas discussões a respeito dos fatos nas câmaras criminais. Sim. Cada um com a sua experiência e discutindo, verificando pontos e tudo mais. Então eu acho que é importante. Aí quando eu cheguei aqui em Santa Maria, que aí eu fiz concurso para a Universidade Federal aqui de Santa Maria, e hoje nós somos professor aí de processo penal, direito penal e processo penal. Porque lá na Universidade do Rio Grande eu era professor de processo civil. Processo civil, olha só. Mas a vida da gente leva para alguns rumos, né? Não, e interessante, doutor, falando aqui em questões de coincidências de datas e tudo mais, né? Nós tivemos um comandante aqui, Coronel Brodbeck, que dizia que não existem coincidências, né? Então, assim, imagina aquele jovem lá que tinha a intenção de ser um professor de educação física, né? E seguir aquela parte de educação física, porque atleta e tudo mais, jovem, e aí daqui um pouco, nas vésperas, dá o problema do joelho. Então, assim, a gente sempre fala que nós temos uma missão a ser cumprida. Verdade. Né? E, às vezes, nós reclamamos de algumas coisas, né? Olha, me atrasei, perdi o ônibus, o local onde eu estou me deslocando com o meu veículo deu um problema lá e eu acabei me atrasando, mas, quem sabe, este atraso não é para evitar um mal maior logo ali na frente, né? Eu concordo. E acabou acontecendo isso tudo, né, na carreira. Não, eu realmente concordo contigo. Eu acho que eu nasci para ser o que eu sou. Eu não descarto a vida que eu tive como advogado, sabe? Porque eu realmente aprendi muito. Não, foi um aprendizado. Eu advoguei intensamente, né? Porque eu tinha um escritório, eu tinha um outro sócio lá. Só como advogado eu fiz mais ou menos em torno de 95 júris. Olha aí, ó. E era um piazito, mas... E aí vem aquela experiência, então, do outro lado do balcão. Exatamente. Então eu tive essa leitura, né, que eu acho que era necessária. Tive uma visão, né, bem específica do que passa o advogado. Certo, importante. O que deve fazer, o que não deve fazer, o que não deve ser feito, né? E isso me foi de grande valia. Claro. Até hoje. E até mesmo em razão disso, eu quando tenho a interação que a gente tem com o advogado, com os clientes, com as partes, com os réus, eu entendo a preocupação que a gente tem. Sim. Então eu sempre procurei respeitar e tem que ser, até porque eu acho que a gente tem que se respeitar todos. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós somos cidadãos, fazendo somos a sua iguais. parte, exato. Cada um dentro da sua missão. Ninguém é melhor que ninguém. Correto. Né? O que a gente tem que fazer, cada um fazer a sua caminhada, fazer a sua parte, a sua profissão, mas tem que se respeitar. E ser respeitado. Sem dúvida. Essa experiência que colocaste, ela vem pelos dois lados, porque quando o advogado está fazendo o seu trabalho ali, diante da sua coordenação, ele sabe que aquele juiz ali já esteve aqui no lugar dele. Então, eu estou fazendo aqui um comentário sem ter a prática, evidente, mas acredito eu porque a partir do momento em que nós tivemos, por exemplo, na academia, durante a Brigada Militar,
nós tivemos ali alguns colegas que tinham sido soldados, outros sargentos, né? E o desempenho deles no tratamento com a tropa, sem dúvida nenhuma, era diferente de alguns que, por exemplo, nem no exército tinham servido ainda, né? Não tinham prestado serviço no exército. Então, tudo aquilo era novidade. Mas a partir do momento em que eu passei por algumas dificuldades e hoje eu estou numa outra situação, nós jamais podemos esquecer, né, que aquilo lá eu passei, essa dificuldade eu passei. Então, diante disso, nos dá esta autonomia, esta base, né, podemos chamar assim, esta base mais sólida, até mesmo para tomar algumas decisões, porque é justamente isso também, Dr. Ulisses, que a gente fica fazendo a imaginação, dentro do aspecto de que cada júri está mexendo com a vida das pessoas, literalmente com a vida das pessoas, né? Dentro no bater o martelo e dizer, olha, é inocente, é culpado, enfim, dizendo ali que vai ter X ou Y de pena, passa por um processo mental que deve ser muito rigoroso. E aí um preparo. Não, eu acho que isso aí que tu realmente falou é perfeito, né, Vargas? Eu acho que a gente tem... Tudo é importante, tudo é uma caminhada, né? Embora às vezes fisicamente, e isso é verdade, a gente vai ficando mais velho, claro, mas internamente a gente vai ficando mais novo, né? Vai ficando mais lúcido. Sim. A gente vai enxergando... O acúmulo de experiências que naquela época eu não enxergava isso. Bom, é impressionante. É uma contradição assim que eu tenho trabalhado já, porque antes me lembro quando eu era novinho, né? Eu era fisicamente perfeito, mas eu era eu enxergava muito menos do que hoje. Hoje, internamente, eu sou muito mais sadio, certo. Do que quando eu tinha 18 anos de idade. Tá certo. E cada vez mais parece que a minha mente ela trabalha muito mais rápido, mais efetiva, né, do que eu quando eu tinha 18 anos atrás. Embora eu com 18 anos atrás eu era muito mais pretensioso como todas as... Sim, né, porque nós somos... Já faz parte dessa juventude, Com 15, 16 anos a gente acha que é dono da verdade. Energia. Que tem todo o conhecimento do mundo. Sim. Hoje a gente vê que realmente é exatamente o contrário. E até fazendo então esta comparação com o seu pai, né, que da forma dele, na situação da experiência dele, ele passou a fazer esta orientação, mas... sem determinar. Sim. Sem determinar. Correto. Né? Nós tivemos, Dr. Ulisses, agora foi 15 dias atrás, nós tivemos uma palestra do Dr. Marcelo Ustra. O Dr. Marcelo Ustra falava, e eu venho me referindo aqui a esse respeito, ele disse uma coisa muito interessante, né, na parte de psicologia. Ele disse que com a criança, o tratamento que nós temos que ter com a criança é de nós mandarmos nela. O jovem, nós negociamos. E com o adulto, nós... então vem, criança... Deixa eu ver se eu me lembro bem direitinho desta ordem. Criança nós mandamos. Criança nós mandamos. O jovem nós negociamos. E o adulto nós discutimos. E se o senhor for analisar, mas parei um pouquinho, eu não entendi direito essa sequência. Ele pegou e disse assim, se tu inverter essa ordem, principalmente com a criança e com o jovem, vai dar problema. Que problema é esse? Logo lá na frente, por exemplo, uma criança lá de 2, 3 anos, ela fez uma arte lá, arrebentou, quebrou um copo, e eu vou dizer para ela, filhinho, não faz mais isso. Se tu não fizer mais isso, o pai vai te dar um tablet. Eu estou negociando com essa criança. Ela chegou e disse, opa, então parei um pouquinho. Já na cabeça dela, ela criou já um aspecto dizendo, olha, a partir de agora eu vou começar a negociar também. Eu digo para o pai, para a mãe, para o meu avô, vô, eu quero quebrar essa caneta, mas eu não quebro se tu me der isso. Se tu me der o pirulito, se tu me der uma bala, um chocolate. Então, realmente existe esta situação, e aí eu quero chegar aonde? Justamente no aspecto da maioridade, dentro do aspecto da experiência, e aquele que muitas vezes nós chamamos de velho, né? Esse velho é aquele que tem todo esse acúmulo de experiência e que está falando, a grande maioria da orientação e da fala dele é por experiência própria. Ele não está no achismo, eu acho que é isso, não.
Aí ela vai dizer, meu filho, eu já passei por isso. Então eu posso te dizer como é e como não é. Então realmente tem esses contrassensos assim, né, dentro de cada fase da vida da gente. Não, isso é importante, né? E até mesmo com referência à minha carreira, quando eu comecei como juiz, né, eu vejo que hoje eu enxergo muito melhor. Né? Porque eu estava falando de júri, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada, né? Porque, veja, embora eu trabalhe na primeira vara criminal e seja a vara criminal de júri, os júris todos que eu faço, os processos de júri, é 9 a 10%. Porque a maior parte dos processos, quem julga sou eu mesmo e não tem júri. Sim. Não é feito todo aquele... Porque e às vezes o leigo tem uma ideia até diferente de toda a justiça. Verdade. Às vezes eu até penso que uma questão de família, de terras, previdenciário, tudo é resolvido pelo júri. Não é. É uma parcela só, né? Mínima até, que vai a júri. Ou que pelo menos segue o rito do júri. Correto. Né? Que são os crimes dolosos, tentados e consumados contra a vida. Por exemplo, furto, roubo, extorsão. Isso quem é julgado pelo juiz mesmo e não vai a júri. Né? E até mesmo no processo de júri pode começar como rito de júri e não ir a júri. Sim. Haver uma desclassificação, né? Uma impronúncia, enfim. E ser julgado pelo... Ele faz toda a análise do processo e vai emitir o parecer da... E isso é importante que as pessoas tenham essa leitura, essa visão, porque, não, mas pô, só julga o júri. Isso. Não. Júri é às vezes, tanto que eu faço em torno de 30, 40 júris por ano. Por ano. Mas, em consequência, eu faço de 1.300 a 1.400 audiências por ano. Exato, aí vem a grande diferença. Eu ouço em torno mais ou menos de 4.000 pessoas por ano. Então, júri talvez chegue a 5 ou 6% dos processos todos que eu tenho. Muito interessante. E isso me leva exatamente a essa nossa conversa que a gente estava tendo agora anteriormente, de que a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. E o processo criminal ele é diferente dos demais processos, evidente que são todos importantes, é que o processo criminal nenhum é igual ao outro. Mesmo que coisa importantíssima. Mesmo que nós tenhamos 2 processos de furto, eles são completamente diferentes. E tu sabe disso porque tu tem essa experiência. E vem assim, doutor. Tu trabalhou. Essa ocorrência que é uma ocorrência de furto, ela pode ser idêntica? Não. Muitas e muitas coisas nunca é igual uma coisa da outra. E às vezes pode ser o mesmo réu, que praticou um fato hoje, outro amanhã, ou outro na semana que vem. E os 3 processos com o mesmo réu, pode ser até a mesma vítima, mas eles são completamente diferentes. Diferente das demais ciências, né? A caminhada para que chegasse lá, nesta situação, ela foi totalmente diferente. Diferente de outros processos. Sim. Às vezes processos esses contra bancos e tal, que a resolução, que a discussão, que o objeto a ser discutido são quase iguais, né? Sem dúvida. Doutor, vamos fazer um intervalo? E aí voltamos no segundo bloco com algumas coisas assim mais operacionais aí, né, dessa profissão aí que vem desempenhando já há todo esse tempo. Vocês estão acompanhando, um bate-papo interessante no aspecto de que o doutor Ulisses, aqui de Santa Maria, dentro do fórum, enfim, ele está batendo papo aqui, dizendo da sua rotina, mostrando como chegou, né, até este momento da vida profissional e que foi escolhido este papo justamente para nós mostrarmos, né, quem é o Dr. Ulisses. Mas o segundo bloco vai ser muito interessante. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site
www.casadoepism.com.br. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherrockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Estamos reiniciando neste momento o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação rotineira aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje estamos aqui com o Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Dr. Ulisses, magistrado, vai estar fechando agora no dia 20 de dezembro, 25 anos de magistratura, larga experiência. Eu fiz a brincadeira da Bodas de Prata, é Bodas de Prata mesmo, né? E que deve ser comemorada. Uma pessoa que tem um histórico familiar na área do direito e que vem desempenhando as suas funções e, evidentemente, com algumas situações que chamam mais a atenção e que agora, no decorrer do segundo bloco, nós vamos bater o papo com ele nesse sentido. Doutor Ulisses, nós conversando agora aqui durante o intervalo, muitas vezes as pessoas ficam com uma crítica, e aí podemos falar construtiva ou não, mas acredito que sim, construtiva, dentro do aspecto legislação, né? Dizendo, olha, não foi o doutor Ulisses que determinou que acontecesse alguma coisa, principalmente no aspecto da soltura, né? A Brigada Militar às vezes faz a reclamação dela de que o mesmo elemento foi preso já 2, 3 vezes. A Polícia Civil, até dentro de um debate, foi usada a palavra de enxugar gelo. Existe mesmo, então, este problema da legislação, ou seja, a legislação ela teria que ser alterada para nós modificarmos algumas imagens que nós estamos vendo hoje em termos nacionais? Bem, Vargas, eu até te agradeço por essa pergunta, e a gente realmente não tinha conversado a respeito disso, né? Mas eu te agradeço e vou te dizer por quê. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que aqui em Santa Maria, né, a polícia, seja militar, seja civil, é a melhor que eu vi. Ela é muito eficiente, ela é muito eficaz. O trabalho que a Brigada Militar tem feito, eu até nunca te disse isso. Verdade. Eu também nunca disse para ninguém isso, mas eu já fui advogado da Brigada. Lá em Rio Grande. Lá em Rio Grande? Durante uns 2 anos, mais ou menos, eu fui advogado da Brigada. Então, realmente, eu tenho um carinho muito grande pela Brigada Militar, no sentido de que eu acho que ela é competente. Ela é eficaz. E eu me lembro na época que tu era comandante do BOI, tu era muito, muito, muito eficaz, como agora também
Essa equipe é muito eficaz. A Polícia Civil, da mesma forma. A Polícia Federal, da mesma forma. Né? Trabalha com o delegado Arigoni, fez como delegado regional, trabalha com o delegado Santa Fazenda, são brilhantes. Do vestir a camiseta, Do né? vestir a camiseta, sabe? Isso aí, então, eu tenho uma visão muito clara a esse respeito. Porém, o que eu vejo, e isso traz essa informação, é aquele ditado que eu converso isso na sala de aula, porque as pessoas dizem, né, e a gente ouve nos jornais, nas rádios, na televisão, de que a polícia prende e o judiciário solta. Exato, perfeito. Olha, a polícia fez toda aquela situação, e o judiciário soltou. Agora respondendo, errado. Por quê? Porque, veja, a pessoa só pode ser presa em duas situações. Ou em flagrante delito, ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Correto. Então, quando a polícia prende, é porque o juiz determinou a prisão. Sim, sim. Correto? Quando solta, é o juiz que soltou. Então, eu respeito a autoridade policial. O aspecto prender e soltar tem a mesma... Então, uma frase que é uma frase errada. Que a polícia prende e o juiz solta. Não, o juiz prende e o juiz solta. E o juiz solta. A mesma autoridade que prendeu vai ser... Evidente, e é verdade, não é observado dessa forma. Exatamente, porque essa frase, da forma como ela é dita, né, ela traz uma conotação muito complicada. Principalmente para o judiciário. Porque a ideia que vem é que o judiciário nunca prende. Sim. E que o judiciário só solta. E quando solta, com a conotação de que solta errado. Correto. Tá? E isso é errado, porque não é assim. Porque claro que a autoridade policial, né, a Brigada Militar, a autoridade policial civil federal, elas prende com eficácia, com investigação perfeita, mas atrás de um mandado judicial. Sim. Ou seja, de uma análise de um juiz que determinou a prisão e que foi cumprida pela autoridade policial. Correto. Não tiro mérito nenhum da autoridade policial. Apenas nós estamos dizendo, o que diz a lei, que o judiciário também participa dessa prisão. Eu sei que isso não é noticiado. Não. A interpretação, e muitas vezes até aos olhos do leigo, realmente existe esta visão, porque a partir do momento em que a Brigada Militar, ou principalmente a Brigada Militar, que trabalha na área preventiva e que faz muito mais a prisão no flagrante delito, realizou a prisão, vai até a área judiciária, o delegado, com todas as peças desse flagrante, homologou o flagrante, chega em quem? No judiciário. O judiciário que vai dizer lá então, ok ou não. E até mesmo, exatamente porque a legislação processual penal, com base na Constituição, ela é expressa. Só pode ser preso alguém por duas formas. Sim. Ou flagrante delito, e aí qualquer pessoa do povo pode prender. Certo. Certo. Claro que uma faculdade pode, sim, enquanto que as autoridades policiais têm o dever. Né, sob pena de cometer um crime de prevaricação. Mas veja, então ela expressa. Ou a pessoa pode ser, por exemplo, flagrante delito, ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Sim. Mas o que eu estou me referindo, veja bem, é a colocação dessa frase e a conotação que ela traz em si. Isso. Então as pessoas dizem, poxa, veja, como se só a polícia trabalhasse, né, e o judiciário não. Como se só a polícia fosse responsável, sim, e o judiciário não. Sim, em termos produtivos. Olha, a polícia ela produz, e o judiciário acaba não aproveitando essa produção. Ou então o judiciário só aparece para soltar. Isso. Porque, veja, é difícil tu ver uma notícia no sentido de que o judiciário está trabalhando, que o judiciário está produzindo. Sim, sim. Quantas coisas são feitas? Não se tem. Tu vê uma semana, antes de eu pegar a exclusividade no processo da crise, teve uma semana que eu fiz, numa semana, eu fiz 180 audiências. Isso não é divulgado, doutor. Não tem... Às vezes um processo desse tem 10, 12 pessoas. A primeira vara criminal aqui de Santa Maria, ela foi por 2 anos consecutivos, né, a melhor vara do Estado. Então, quer dizer, a gente trabalha. Resposta para os inquéritos que chegaram, os processos que denúncias, chegaram. As denúncias. Então, houve uma resposta. Né? Houve uma positivação, né, do judiciário no que se refere à segurança, quando tem que realmente emitir um juízo de valor condenatório e também quando tem que emitir um juízo de valor absolutório. Sim. Há uma participação do judiciário.
né? Então, por isso que eu queria te colocar nesse sentido, porque, sabe, eu entendo que as autoridades policiais, militares, civis, elas realmente têm que divulgar aquilo que elas fazem, e fazem bem, Sim, e sim. muito bem em Santa Maria. Mas o problema é a conotação, aquela situação subliminar que essa frase traz no que se refere, né, no que se refere ao judiciário. E o judiciário está trabalhando. Se a gente for lá às 9 horas da manhã, tu vê gente, todos os cartórios, as pessoas estão ali, sim, eles saem às 6 horas da tarde, os juízes trabalham incessantemente. Eu estava de plantão até agora às 9, passei o final de semana inteiro de plantão. Então a gente está trabalhando, sim, constantemente, entende? E até fazendo esse breve introito, né, para te dizer que realmente a legislação, ela no que se refere a determinados delitos, ela poderia ter uma outra leitura, eu entendo. Porque hoje existe uma discussão muito grande a respeito dos presídios, que essas casas prisionais daí vem uma situação da recuperação. Que essas casas prisionais estão... Socialização. Né, ressocialização. Ressocialização. Né? Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, era exatamente isso aí. Era ressocialização. Verdade ou utopia? Era a pergunta que eu fazia. Perfeito. Né? Porque eu tinha já um trabalho feito, e essa visão que eu tive como advogado, como professor e tal... Eu fazia essa investigação, fazia essa pergunta, essa indagação, fiz um estudo de caso para saber o que realmente, sim, trazia nisso aí. Só que a realidade que nos mostra, porque as pessoas também têm uma ideia, do Vargas, que a gente teria que acabar com a criminalidade. Não tem como, né? Não. A criminalidade, ela já nasceu com o homem. Desde Adão e Eva, sob um prisma cristão. Quando Adão furtou, se apropriou indebitamente da maçã. Certo. Quer dizer, ali já nasceu o primeiro crime. Ali é o primeiro. Sob um ponto de vista cristão, o que tu tem que fazer? Tu não tem como tu querer acabar com a criminalidade, que é uma utopia. Tu tem que mantê-la sob controle. Sob controle. Isso é o ideal, isso é o certo. E a legislação é um texto morto, frio, gelado. O que aquece é exatamente a interpretação que tu dá à legislação. Tá certo. Aquele artigo X... Aquilo é frio, é gelado. Aquilo não tem vida. O que tem vida é um processo. E eu venho dizendo muitas vezes que os processos criminais, pegam um processo criminal, o processo criminal tem vida. Ele pulsa. Claro. Ele respira. Ele tem sangue, ele tem sofrimento, ele tem dor, ele tem alegria. Imagina. Porque ele tem... E é verdadeiro. E a lei não, a lei é um... Por mais simples que ele seja. Por mais simples que ele seja. E a lei não, a lei é um corpo gelado, frio, sujeito a leituras. E essas leituras faz parte do próprio corpo humano. Eu venho dizendo muito para as pessoas que até mesmo quando a gente está lá no júri, né, que para os jurados, se eu posso passar alguma experiência, a experiência que eu passo é que nós julgamos homens, por leis feitas por homens. Certo, sim. No sentido de que a gente não pode ter a pretensão de fazer uma justiça divina, porque realmente essa não nos cabe. Não. Então, se nós trabalhamos com leis feitas por homens e para homens, evidentemente nós temos acertos e desacertos. E mais ainda quando nós sabemos que, porque no direito, o direito é diferente dos outros ramos das ciências todas, da engenharia, da matemática, porque no direito, Vargas, por exemplo, 1 mais 1 não são 2 às vezes. Veja o meu caso, eu me casei com uma pessoa, aí tenho 2 filhos, 1 mais 1 são 4. Certo, sim. Ou se eu casei com mais outra, 1 mais 3 são 6, enfim. O direito é diferente da matemática, em que 1 mais 1 são 2. Então, às vezes, o direito está prestes exatamente à leitura. E essa letra fria da lei, ela é aquecida com a leitura que se faz. Se tu vê uma pessoa meia-noite, tu vem andando na rua, meia-noite, tu vê uma pessoa caída na rua com uma faca na mão, ou uma faca do lado. Sim. Chega uma pessoa assim, essa pessoa foi assaltada. Aí pode chegar um outro, olhar o mesmo fato, essa pessoa agiu em legítima defesa. Chega uma outra, poxa, é filmagem da Globo. Quantas leituras tu pode fazer do mesmo fato? Centenas. Então as pessoas dizem, mas é injustiça, é impunidade. É que o direito não é assim, a vida não é assim, as relações não são assim, as relações não são estanques assim. Então depende exatamente da leitura, da cultura, da caminhada de cada um, das circunstâncias, do fato, do momento histórico que tu vive.
Porque uma decisão que tu possa dar hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui 2 anos, ela pode ser completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa interessante que me veio também é o fator dentro do momento psicológico que eu me encontro. Ou seja, estou avaliando hoje uma situação e para mim está tudo tranquilo, eu estou muito bem em casa, com a minha família, com meus filhos e tudo mais, eu tomo essa decisão. Amanhã eu posso estar com algum problema, né, de ordem familiar, de ordem financeira. Olha, eu tô devendo lá pro fulano da esquina, o cara tá me pressionando, eu tô sem dinheiro, tô desesperado, porque sou um cara honesto e eu não quero ficar com essa dívida. E aí, diante deste problema, eu tendo que tomar uma decisão, evidentemente que não vai ser do mesmo modo a partir do momento em que eu esteja tranquilo. Então, tirando isso e colocando tudo dentro da sua profissão hoje, evidentemente que tem que se ter uma preparação psicológica para cada júri, ou seja, na hora que sentou ali, um fator também, Dr. Ulisses, a situação envolvendo testemunhas, né? Ouvindo hoje uma testemunha X, eu posso tirar algumas informações dela, também sabendo que outras tantas ela não quer fazer com que pareça dentro do processo. Amanhã, de repente, que eu estou chamando novamente a testemunha, né? Estou reinquirindo, eu posso aí mudar algumas coisas. Então, tudo isso é um processo em que, e aí vem talvez aí o fecho disso que eu estou falando, é que nós não podemos ter pressa nessa situação, porque se eu tiver que tomar uma decisão correndo, mas eu não me dei conta mesmo, essa vírgula aqui, ela modificou tudo. E este procedimento, esta forma de agir da pessoa, ela mudou. Só que, isto que é o mais interessante, é o fator de que nós estamos, e aí vem aquilo que eu falei lá no início, no primeiro bloco. O senhor mexe com a vida das pessoas, né? Mexe com os sentimentos das pessoas. E daqui um pouquinho vai dizer, olha, eu estou te dando uma pena de 15 anos regime fechado e que, vem cá, é justo esses 15 anos, né? Vai ter sempre os 2 pesos e as 2 medidas, mas vem cá, de repente poderia ter dado 10 ou poderia ter dado 20. Então, não é fácil. Não, é exatamente em cima desse ponto que eu venho trabalhando e já trabalho há algum tempo, né? Porque o direito hoje, o próprio processo penal, ele é um processo penal dialético, que tem 2 partes. E o importante é que tu respeite essa dialética, que tu respeite as pessoas que provocam, que fizeram toda a investigação, porque houve um desgaste. Claro. A investigação toda, houve um trabalho produzido. E todo mundo trabalhando com a melhor boa-fé do mundo, em busca de tentar descobrir o que realmente aconteceu. Isso. Porque não é fácil, né? Não. Porque tu tem que retornar ao momento do fato. Se tu tivesse o poder de retornar, vir antes do fato... Sim. Para poder fazer aquela observação. Se tu chegar, eu até brinco na sala de aula, se tu conseguir chegar antes de disparar o revólver, sim. Mas tu não tem como, tu tem que trabalhar com as consequências. Com o pós. Com o pós. E mais ainda, de saber o que está dentro da cabeça de uma pessoa. E não tem como. Isso é uma coisa impossível, né? Tanto que as próprias teorias finalistas da ação, enfim, hoje são extremamente discutíveis, essas que informam o atual Código Penal, exatamente porque tu não tem como entrar dentro da cabeça de uma pessoa. Sim, tem que chegar para aproximar o mais possível. O mais possível, né? Para não se cometer a injustiça. E aí entra essa outra palavra, que é uma palavra bastante complicada quando tu fala de justiça. Né? Porque o que é a justiça? Cada um, às vezes, tem a sua própria justiça. Como também, às vezes, as pessoas, todas as pessoas, e ontem mesmo eu estava atendendo um senhor lá, porque as pessoas acham que só o seu processo que existe. Certo. Né? Ele é o mais importante para mim. É o mais importante para ele. É o mais importante do resto do mundo. Do resto do mundo. Então, às vezes, uma tentativa de furto, de uma barra de chocolate,
Que as pessoas podem dizer assim, mas poxa, um furto, uma barra de chocolate, tu vai comparar com homicídio. Mas para aquela pessoa que está sofrendo aquele processo, aquele é o mais importante para ela. Sim. E tu tem que ter a sensibilidade de respeitar isso. Não tem dúvida. Tu tem que respeitar isso. Tu não pode fazer uma hierarquia de fatos que são chegados à tua apreciação e classificar, esse aqui eu não vou dar bola, esse aqui eu vou dar mais importância. Eu tenho que dar importância a todos. Doutor, dentro desta hierarquia, se eu realmente colocar dentro dessa hierarquia, eu vou estar conduzindo com muita facilidade para o lado da impunidade. Se não, roubar o chocolate não dá nada. Não dá nada. Se eu cometer alguma coisa mais grave, aí sim. Mas então é o seguinte aqui, pode continuar roubando o chocolate. Não, e até como resposta, né? Resposta. Porque, na verdade, o juiz ele é um prestador de serviço à comunidade. O judiciário é um prestador de serviços. Né? E quando há uma emissão de um juízo, é um juízo de valor, em cima daquilo que foi trazido para dentro do processo. Sim. Por isso que eu te disse que é importante a gente ter uma noção de um processo penal dialético, em que tu oportuniza para a acusação tudo aquilo que ela quer provar para o juiz. E para a defesa também. Oportuniza a defesa tudo que ela entende que é o mais correto, o mais certo, para provar a inocência do seu cliente. Sim. E o juiz tem que permitir isso. Hoje existe uma corrente doutrinária que o pessoal fala de garantismo, né? Que o réu tem direito, né, a todas aquelas garantias constitucionais. Perfeito, eu acho também isso. Só que essa Constituição, porque essa corrente do garantismo, né, no sentido assim hiperbólico, monofásico, vem dizendo que a Constituição Federal é somente para aquelas pessoas que são acusadas. Eu não tenho essa visão. Eu sou um garantista, mas eu acho que a Constituição Federal ela é para toda a sociedade, para toda a comunidade, inclusive para o próprio Estado. Certo. Então, dentro dessa visão, até dentro do aspecto, mas aquela pessoa que está ali na esquina agora vendendo cachorro-quente, ela não tem nada a ver com o processo. Tem. Porque este julgamento vai dar um reflexo de forma direta ou indireta nela também. É mais ou menos dentro dessa... É exatamente isso. Então, essa é a visão que eu acho que o juiz criminal tem que ter. Propiciar as partes, ambas, dos dois lados, que tragam o máximo que puderem e tudo que puderem para dentro do processo, para que o juiz, então, tenha uma visão geral, ampla, né, e possa emitir um juízo de valor em cima daquilo que foi trazido. Sim. Sem qualquer tipo de outra conotação, porque tu não pode, do nada tu não tira nada, né? Tu não pode começar a induzir ou imaginar que isso aconteceu dessa ou daquela forma. E aí vem a materialidade, né, doutor? Exatamente isso. Doutor, eu não posso encerrar sem lhe fazer uma pergunta de que o mundo inteiro, ele se voltou para Santa Maria naquela noite, manhã de 27 de janeiro, né, de 2013, aonde muitas imagens não vão sair da minha cabeça, porque estive no local, né, amanhecendo o dia eu estive no local, e logo em seguida eu vim para cá, para esse estúdio, aonde a TV Santa Maria passou a transmitir ao vivo, né, com duas câmeras, uma no local e a outra lá no Centro Desportivo Municipal, e apoiando familiares e fazendo pedidos aqui, enfim, entrando em sintonia com as autoridades que estavam trabalhando naquele dia, né, dentro desse aspecto todo. E também tive o privilégio de ouvir algumas palestras, principalmente o lado psicológico de toda a situação. E a pergunta que eu quero lhe fazer é como que o senhor está enxergando tudo isso e tendo esta máxima responsabilidade, porque se tornou o juiz exclusivo do caso, né? E dentro dessa exclusividade que eu falo, é a exclusividade temporal, né? Estar com o tempo todo para chegar ao término deste processo. Como está vivendo hoje o doutor Ulisses com esta bagagem toda, e que ele sabe que o mundo inteiro está esperando, né, a resposta desse juízo final. Eu não sei se eu fui claro dentro da minha pergunta. Eu vou tentar agora ser claro também dentro da minha resposta. Exato. Eu sei, doutor, que nós podemos só nesse caso,
nós podemos ficar aqui mais 1, 2 horas conversando, né? Com certeza. Mas... Não, o que eu, inicialmente, até para responder a tua indagação, veja, esse processo realmente é um processo que envolveu muita gente. Tá? Ele é um processo trabalhoso, ele é um processo que tem hoje, embora as pessoas tragam uma informação errada, mas na verdade hoje ele tem 20 mil folhas e quase 99 volumes. 20 mil folhas. As pessoas falam em 60, 50, não. Ele tem, porque tem os anexos também fazem parte do processo. Sim. Então ele tem em torno de 20 mil folhas. Se fosse ouvir todas as vítimas que não faleceram, né, eu estaria ouvindo elas até agora. Sim. Se eu fosse aplicar diretamente, de uma forma bem rigorosa, o Código de Processo Penal, eu não terminaria ele nunca. Então, o que eu tive que fazer? Ao invés de trabalhar exclusivamente com a lei, eu comecei a trabalhar com os princípios. Exatamente em cima desse processo penal que eu te falei, um processo penal constitucional, um processo penal dialético, em que a minha preocupação primeiro é o quê? É dar efetividade para dentro do processo, ou seja, seguir em frente, porque a palavra processo, etimologicamente, ela significa dizer seguir em frente, certo. Ir avante, Sim. Nunca retardar. Nunca praticar algum ato que venha a retardar os atos de ofício e impedir que, seja acusação ou seja defesa, proporcionem atos nesse sentido. Então, o processo é isso, caminhar em frente, ir avante. Isso significa dizer dar efetividade ao processo. Certo. Então, a minha preocupação primeiro foi dar efetividade ao processo, não ferir o princípio do contraditório, oportunizando a acusação, tudo que eles quiserem provar que eles possam, se estiver dentro da lei, que a defesa também da mesma forma e que haja contraditório. Se o Vargas falar uma coisa, eu vou propiciar para que o Ulisses contradiga. Correto. E da mesma forma o contrário. Né? Então essa sempre foi a minha preocupação. E com base nisso, e sem ferir qualquer tipo de regra do Código de Processo Penal, nós agilizamos, eu acho e acredito, né? Não é pretensão minha, mas eu acredito que nós agilizamos muito esse processo. Sem dúvida. Muito. O que se tem observado... Muito. Porque todos os processos correlatos, tem alguns ainda que começaram muito antes e ainda não terminaram. Dessa complexidade, assim, dessa quantidade de coisas. Nós estamos hoje, como? Com a instrução encerrada. Mas o que as pessoas não sabem, ou sabem, talvez tenham se esquecido, que quando nós começamos com esse processo, eu estava junto com todos os meus outros 3.200 processos. Quando eu recebi a exclusividade para esse processo, foi em agosto agora, Sim. Eu já estava com quase tudo pronto. Imagina. Então eu estava fazendo os processos da KISE e continuava fazendo o júri, fazendo as audiências. Tanto que nesse período, foi os 2 momentos que nós ganhamos com a melhor vara do Estado. Tenho dado sempre, né, tudo de mim para que a gente consiga chegar até a um termo. Chegue até um final. Sim. Eu preciso que a acusação, seja Ministério Público e Assistência, me digam o que eles pensam de tudo que foi colhido. Certo. E quero também a mesma coisa no que se refere à defesa. A defesa. Para que então, depois que eu tiver... E aí vem a balança, né, doutor? Exatamente, para que depois que eu tenha todo esse arsenal, das provas todas que foram produzidas, e foram muitas, e de todos os tipos, que cada um dê a sua leitura, que nós estamos conversando anteriormente, Exato. né? Dentro E dentro disso eu possa, então, emitir um juízo de valor do que efetivamente aconteceu. Desta forma, eu tenho a certeza de que o objetivo proposto para este programa ele foi alcançado. Né? De nós batermos um papo aqui muito descontraído com o Dr. Ulisses e que ele trouxesse para nós, né, essas informações e esse papo que a gente fez. Eu tenho certeza, então, repito, cumprimos a nossa missão. Não esquecendo que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita. Depois mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 19h15, às sextas-feiras, às 23h e depois aos domingos, às 20h30. Não percam, vale a pena nós estarmos aí fazendo este acompanhamento. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Muito obrigado.
Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.